A razão, ela é uma das formas de expressão e de apreensão do mundo, né? Eu apreendo e expresso. Primeiro eu apreendo, depois eu expresso, né? Mas, então, ela não pode ser a única, porque senão você não consegue se conectar verdadeiramente com o campo. Por quê? Porque a raiz do problema não é uma raiz mental. Isso você precisa entender de uma vez por todas na sua vida, tatuar aqui no seu cérebro. O movimento sistêmico, o emaranhado sistêmico, não tem uma origem, uma raiz mental. A raiz do problema é emocional. Porque se fosse mental, estava tudo bem. Você pega, você racionaliza, você faz até um Excel, uma planilha, entendeu? Para arrumar o negócio lá, faz umas fórmulas, não sei o quê, está tudo resolvido. E não está, não é verdade? Então, a raiz do problema, aonde você precisa chegar, é a raiz emocional do problema. Então, você precisa dessas 3 forças operando, das 3 formas de apreensão do mundo e de expressão, inclusive para poder trazer isso. Então, essa confiança excessiva na mente, na razão, pode ser uma causa forte dessa dificuldade, entende? Então, assim, pensa comigo, tendo entendido isso, vamos olhar para uns erros bem comuns aqui, ó. Foi depois das aulas da jornada com a Vânia que eu me joguei no campo para constelar. Aê, maravilhosa! Isso aí, Xará! Aqui, oi, Xará, tudo bem? Cheguei atrasada, mas cheguei. Né? Então, é isso, gente. A gente precisa mudar a nossa prática, entende? Para que a gente junte essa galera numa comunidade de gente que leva a terapia sistêmica para um outro andar, entendeu? Para um outro andar aqui. Então, assim, vamos olhar para uns erros bem comuns, assim. Aí você pode depois me contar e falar, puxa vida, eu acho que eu me reconheço fazendo esse erro aqui. Né? Gente, e tá tudo bem a gente se reconhecer errando, porque é assim que a gente pode mudar, percebe? Então, vamos abrir os olhos para a gente entender. Primeiro erro, o que acontece? Um erro comum é você ficar preso ao que você já sabe, né? E que vai aí nessa linha desse equívoco de ficar preso no que está na sua cabeça, ou tentar racionalizar as relações. As relações, elas não são racionalizadas. Então, assim, isso vai te levar a quê? Esse erro de se prender a coisas que você já sabe ou coisas que estão aqui na sua cabeça. Sabe aquela? É sempre a imagem que eu trago. Sabe aquele gaveteirinho, assim, cheio de gavetinha, né? Que às vezes a gente tem para botar presilhinha, correntinha, não sei o que tem, sabe? Tudo separadinho por assunto. Então, você vai, puxa aquelas gavetinhas. Então, tá tudo bem arrumado ali. Você saca uma solução daquela gaveta 32 ali para aquele problema. Então, assim, se você fica preso nisso, suas soluções podem ser equivocadas. Por quê? Porque o campo, ele não necessariamente está dentro daquela gaveta, aquele problema, né? Mas a sua interpretação, se você tenta enfiar a realidade dentro de um modelo, chance de você se equivocar enorme, enorme, porque assim, o modelo, a teoria, o conceito, o fundamento, ele tem que vir para apoiar e explicar a realidade, não tentar enfiar a realidade dentro do modelo, né? Não é assim que funciona. Né? Os grandes avanços do comportamento científico, né, do comportamento científico, não, desculpa, os grandes avanços da ciência e os grandes saltos que a humanidade teve foram justamente através desse tipo de prática científica, né? A realidade é isso. Como que a gente dá conta disso num modelo, inclusive que a gente possa replicar esse conhecimento, né? O método ECOS é justamente isso. É um modelo replicável de algo que sistematiza a realidade do funcionamento, e não ao contrário, entende? Eu não tento, assim, fazer o campo caber dentro do modelo que eu inventei, que eu acho legal. Muito pelo contrário. Eu fiz anos e anos de trabalho e de pesquisa para criar um modelo que desse conta do que acontecia na realidade, inclusive na minha realidade de ensinar, que era ensinar os outros a lerem o campo. Então, me deu um baita de um trabalho para sistematizar aquele processo que funcionava e que às vezes acontecia de uma forma intuitiva, às vezes acontecia por empréstimo de energia. E isso
para que, né, possa funcionar, eu sempre digo comigo ou semigo, porque uma bela hora eu vou embora. Alguém pode continuar esse trabalho, entende? Então, assim, a gente tem que entender que o campo, da mesma forma, né, que toda a realidade, não segue uma lógica linear, não segue uma lógica racional, mas segue uma lógica sistêmica. Então, a gente precisa estar disponível, entendeu? Disponível para você poder ser impresso, né? Eu gosto muito dessa imagem, sabe? Essa coisa impressa, não faz força. Já viu uma impressora laser? Ela não fura o papel, mas imprime. Então, assim, o papel está ali em branco. Né? Então, para você ter isso impresso, é que é muito sutil, muito levinho, entende? Um jatinho de informação ali, às vezes. Às vezes é um sulavanco, mas às vezes é muito sutil. Então, assim, você precisa entender que o campo segue uma lógica sistêmica. Ponto. Não é uma lógica linear, não é uma lógica racional, não é uma lógica matemática. É uma lógica sistêmica. E é lógico que tem uma inteligência por trás disso. E é essa inteligência que a gente precisa aprender a acessar. E a gente acessa quando estamos centrados, quando a gente está disponível para o campo, quando a gente está no lugar certo de servir. Entendeu? A gente precisa estar vazio de conhecimento, é isso mesmo. Ô, querida, gratidão aqui. Maravilhosa você, né? Estou aqui justamente para que a gente, todo mundo tenha, seja esse leitor de campo que tem segurança, que tem clareza e entrega resultado, entende? Facilitadoras e terapeutas de resultado. Esse é nosso sobrenome, terapeutas de resultado, né? E assim, no melhor sentido disso. E não é assim o resultado tarefista, é resultado genuíno, né?